Muito bem, pessoal. Um prazer poder estar aqui conversando com vocês. E hoje nós vamos iniciar o estudo sobre semiologia neurológica, tá? Sobre o exame neurológico propriamente dito, tá? Então nós vamos dividir em algumas aulas, eu vou mostrar isso a vocês. E estamos em tempos de pandemia e é um desafio, né? Trazer para vocês exame neurológico à distância. Aliás, isso é impossível, né? As aulas presenciais são bem mais didáticas, têm outra dinâmica, né? Porém, mesmo diante das nossas limitações, eu vou apresentar a vocês, né, principalmente a bagagem teórica sobre exame neurológico em si. E quando nós tivermos a oportunidade no hospital ou mesmo nas aulas presenciais, a gente vai treinar, certo? É fundamental o treino para que o exame neurológico ele ocorra de forma adequada e te leve para um bom diagnóstico, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Ellison, eu sou médico neurologista, né? Sou formado na mesma universidade que vocês, né? Pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, né? E fiz residência médica em neurologia pela Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina e fui fazer também residência médica em doenças neuromusculares pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, tá? Estou aqui em Três Lagoas há cerca de 4 anos, né? Atendendo neurologia geral e há pouco mais de 1 ano e meio, há 2 anos praticamente, eu tenho contribuído com as aulas na Universidade Federal aqui com vocês. Então vamos aos estudos, né? Espero que vocês aproveitem o curso. Todas as segundas-feiras a ideia é postar uma aula para vocês. São aulas mais coesas, mais objetivas. Eu estou abrindo a cortina do exame neurológico e vocês devem então seguir as orientações e se aprofundar nos temas. Perfeito? Vamos em frente então. Como será o cronograma teórico de 2020? Hoje eu estou passando a vocês alguns conceitos básicos, né? Definir algumas coisas, exatamente para nós falarmos a mesma língua. Conversaremos um pouco sobre a marcha, o estado mental, a linguagem e demais funções corticais superiores. Então isso é o que nós traremos hoje. Na próxima semana, treinaremos um pouco, abordaremos o exame dos pares cranianos, perfeito? No dia 31 de agosto estaremos falando sobre o sistema motor, graduando força, examinando força, tônus e reflexos. Vou deixar uma folguinha de uma semana para vocês por conta do feriado de 7 de setembro. No dia 14 de setembro nós retornamos com o estudo da sensibilidade e das principais síndromes medulares. No dia 21 de setembro, abordaremos cerebelo, né? Então, treinaremos coordenação, bem como sinais meníngeos e movimentos anormais. E fechamos, então, a semiologia, o exame neurológico, com síndromes neurológicas, né? O que nós podemos procurar, o que nós devemos procurar ao pensar em síndrome neurológica. E para termos um treinamento, mesmo que à distância, no dia 5 de outubro a ideia é trazer alguns casos clínicos para a gente pensar, agora sim com uma bagagem neurológica, pensar realmente com um pensamento neurológico que faz toda a diferença, usando termos neurológicos. Vocês certamente no dia 5 de outubro terão uma bagagem muito maior, não estarão como estão agora, né? A ideia é que vocês tenham um crescimento gradual. Eu não vou conversar com vocês ainda sobre prova, tá? Porque vou esperar se realmente haverá um retorno às aulas presenciais ou não, de tal forma que vou decidir a prova com vocês, a melhor data, quando essa definição estiver mais clara, tá? Se houver a possibilidade de nos reunirmos presencialmente, a prova será presencial, em data a ser pensada ainda. Se não,
nós vamos ver um método de avaliação online, perfeito? Muito bem. Eu gostaria de começar, esse nosso bate-papo, essa nossa aula, esclarecendo alguns termos usados em neurologia e que muitas vezes alguns profissionais usam de forma errada. Vamos começar com força, O que significa paresia? Quando você coloca o termo paresia, o que você quer dizer? E plegia, o que significa? Vocês têm essa ideia? Pois bem, quando nós estivermos no round da enfermaria, quando você for passar o caso para o staff, quando de fato uma doença neurológica se instala com alteração de força, são esses termos que você vai usar. Paresia diz respeito a uma perda parcial de força, ok? Plegia diz respeito a uma perda completa de força. Só pincelando, na neurologia nós graduamos a força em 5 estágios. O grau 5 é o grau normal, como você, como eu temos. O grau 0 é a ausência completa de força. Quando uma pessoa tem grau 0 de força, ela tem plegia. E aí você vai endereçar essa plegia. É uma plegia em membro superior esquerdo? É uma plegia no membro superior direito? Trata-se de uma plegia em membro inferior direito, em membro inferior esquerdo? Ou é uma hemiplegia à esquerda? Ou é uma paraplegia, dizendo respeito à perda de força em membros inferiores? Então você vai usar os termos de acordo com a situação clínica, ok? Plegia, a ausência completa de força. Paresia, perda parcial. Então, grau 0, força nenhuma. Grau 1, a pessoa tem alguma força, porém, ela não consegue se mexer. Você consegue ver apenas, visualizar apenas um esboço muscular, uma contração muscular, mas incapaz de gerar movimento. A isso nós damos o nome de força grau 1. Por convenção. Força grau 2, a pessoa não consegue vencer a gravidade, não, ela só vai fazer um movimento na horizontal, Ela vai movimentar-se na horizontal sem conseguir vencer a gravidade. Grau 3, a pessoa vence a gravidade, porém ela não vence a resistência, ela consegue ficar um pouco tempo vencendo a gravidade, mas diante de uma resistência mínima, ela já não consegue manter a posição. Força grau 4, você consegue vencer a gravidade e alguma resistência, alguma oposição de força. E nesse caso, nós vamos graduar, de forma subjetiva, mas graduar essa força grau 4. Ela pode ser grau 4 menos, grau 4 e grau 4 mais, tá? A grau 4 menos, ela vence a gravidade, porém, vence apenas uma resistência pequena. Ela já sucumbe a uma força um pouco maior. A grau 4 mais é uma força subnormal, quase normal, Não é grau 5 que é a força normal, mas é próximo disso. E a força grau 4 é uma intermediária entre a grau 4 menos e a grau 4 mais, perfeito? E como eu já mencionei, grau 5, você não tem alteração de força. Diante de uma pessoa com, por exemplo, um AVC, ela tem uma perda de força parcial do lado direito. Imaginem, como é que você vai passar isso para o neurologista? Como você vai conversar com o seu staff? Ah, professor, tem uma pessoa ali que todo lado direito dele está fraco. Não é assim, Você vai me dizer, olha, a pessoa teve um AVC agudo e a gente entende no exame físico que ele tem uma hemiparesia à direita, a paresia de metade do corpo à direita. Imaginem que essa perda de força, ela é diferente. Por exemplo, teve um AVC e aí você vai examinar, a pessoa está com a boca torta, Tem uma paralisia facial. E ela tem uma perda de força
no membro superior, mas ela consegue vencer a gravidade e alguma resistência. Porém, no membro inferior, ela consegue vencer a gravidade, porém, praticamente não consegue vencer resistência, mas vence a gravidade, tá? Então, como que você passaria o caso? Estamos diante de um paciente com uma hemiparesia à direita, proporcionada ou desproporcionada? É diferente, né? Então, é uma hemiparesia à direita, desproporcionada, de predomínio, onde está mais fraco, o braço ou a perna? Vamos colocar que o braço ele tem uma força grau 4 e a perna, sem vencer oposição, tem uma força grau 3. Então, você vai dizer o seguinte: hemiparesia à direita, desproporcionada, de predomínio crural, certo? Então, as pernas estão mais fracas do que os braços, perfeito? Se o braço tivesse mais fraco, uma hemiparesia à direita, desproporcionada, de predomínio braquial. Então, você sempre vai apontar o predomínio no membro mais fraco, mais prejudicado. E logo após isso, você precisa graduar essa força. Então, vai ser o seguinte: hemiparesia à direita, de predomínio crural, com força grau 4 em membro superior esquerdo e força grau 3 com força grau 4 em membro superior direito, melhor dizendo, e força grau 3 em membro inferior direito. E não esqueça da paralisia facial, né? Você vai analisar se é uma paralisia facial central ou periférica. Então, como é que você vai falar? Hemiparesia à direita, desproporcionada, de predomínio crural, com força grau 4 em membro superior direito, grau 3 em membro inferior direito e paralisia facial central à direita, tá? É assim que você vai graduar, que você vai conversar. Vamos imaginar um outro caso? Imagine então um paciente também vítima de AVC agudo, um AVC hemorrágico, e ele chega para você com uma alteração, com uma assimetria facial, a face no andar inferior esquerdo paralisado, né, plégico praticamente, com uma força grau 4 em membro inferior e com uma força grau 0 em membro superior à esquerda. Como que você vai graduar? Como que você vai mencionar isso? O paciente tem uma hemiparesia à esquerda, desproporcionada, de predomínio braquial, com força grau 0 em membro superior esquerdo e força grau 4 em membro inferior esquerdo, com paralisia facial central à esquerda. Perfeito? Então, veja, vocês estão treinando o linguajar neurológico, né? O neurologiquês. E é assim que, a partir de agora, você vai conversar quando pensar em perda de força. Não é fraqueza que você vai usar. Eu vou entender fraqueza? Vou entender. Mas nós vamos ser mais elegantes, mais profundos no linguajar. Vamos usar o termo paresia e o termo plegia. E aí, nos aprofundar mais de acordo com a lesão, com o sintoma. Perfeito? E quando usamos o termo parestesia, o que significa? Parestesia trata de uma alteração na sensibilidade, né? Então, geralmente, o termo parestesia faz alusão a um formigamento, ok? Então, formigamento, parestesia. Muito comum nas neuropatias periféricas, né? Doença clássica, o diabetes, onde você tem as parestesias em meias e em luvas, bilateralmente. Então, são parestesias, alteração de sensibilidade em membros inferiores, né? Geralmente terço distal, e em membros superiores, terço distal. Se acaso a pessoa tiver uma diminuição da sensibilidade, você vai usar parestesia? Não. Parestesia você vai usar para formigamento. Quando existe uma diminuição da sensibilidade,
o termo mais adequado é hipoestesia. Ele diminui a sensibilidade, porém não perde completamente essa sensação. Quando ele perde completamente, ele tem o quê? Uma anestesia, perfeito? E quando ele sente de forma desconfortável, parece que a sensibilidade está aumentada, ele vai ter uma hiperestesia. Quando você não consegue configurar isso, mas é um desconforto para o paciente, você vai usar o termo disestesia, perfeito? Parestesia, hipoestesia, anestesia, hiperestesia e anestesia. Gnosia, o que significa gnosia? Trata-se de reconhecimento. Então, em algumas doenças, a pessoa perde a capacidade de reconhecer algo, né? Então, nós vamos usar o termo, na ausência de reconhecimento, agnosia. Mas sempre que você quer usar o termo, a definição de conhecimento, você vai usar na neurologia essa palavrinha aí, gnosia. Afasia. As afasias nós vamos, ainda nessa aula, comentar com um pouco mais de detalhes, né? Basicamente, precisamos conhecer 3 tipos de afasia. Afasia motora, ou afasia de expressão, afasia de compreensão, né? Ou afasia sensitiva, e a afasia de condução. Esses são os 3 principais, principalmente para quem não vai fazer neurologia, né? Mas precisam pelo menos ter uma ideia clara do que é afasia. Perfeito. E disartria. O que é disartria? Geralmente a disartria ocorre quando há uma alteração articular, né? Por alguma disfunção fonoarticulatória. Então, disartria diz respeito à alteração articular. Quando alguém, por exemplo, bebe demais, por lesão direta do álcool nas células de Purkinje cerebelares, a pessoa vai ter alteração no equilíbrio e vai ter uma alteração na coordenação. Por isso ele vai falar meio mole. E essa fala mole é disartria, ok? Quando se tem uma paralisia facial, também a pessoa vai ter a boca paralisada e ela vai falar com dificuldade. Não vai articular bem a palavra. A isso nós chamamos de disartria. Diferente de dislalia. Não usem o termo dislalia corriqueiramente, a não ser que a pessoa seja realmente dislálica. Mas é um erro comum esse. Por quê? Muitos médicos, querendo falar que algo é disartria, usam o termo dislalia. E o que é dislalia na prática? É aquela fala do Cebolinha, né? Cala, pala, espela, né? Cole, tudo isso é dislalia, né? Uma troca silábica, isso é dislalia. Então não fique usando dislalia, o paciente está dislálico, não. Na maioria das vezes ele vai estar disártrico e não dislálico. Na maioria das vezes ele pode estar também afásico, mas não dislálico. Então cuidado, quando conversarem com seu staff, quando conversarem comigo, com outro neurologista, não usem o termo dislalia de forma incorreta. Isso dói nos ouvidos, tá? Nem sempre o colega vai te constranger, mas não é elegante. Aliás, não é que não seja elegante, está errado. A dislalia você deve usar para trocas silábicas, ok? Praxia. Praxia é a destreza para fazer um determinado movimento ou uma determinada função. Quando existe essa perda na destreza de algo conhecido, nós usamos o termo apraxia, tá bom? Então, praxia, agilidade, destreza em realizar determinada função. Vocês estão novamente apresentados alguns termos em neurologia. Então, agora vocês têm o real conceito, né? A real definição de como usar cada um desses termos. Perfeito? Vamos adiante. E exame neurológico, né? Muitas vezes negligenciado, né? Não é todo mundo que conhece o exame neurológico.
como deveria, e por isso existem dificuldades, né? Mas a nossa função aqui, o nosso papel é deixar o exame neurológico mais claro para vocês. Porém, tudo começa com uma boa anamnese, né? Não o exame neurológico propriamente dito. Você vai começar entendendo qual é a idade do paciente. Na neurologia existem doenças mais comuns em jovens, né? Por exemplo, você pega uma criança ali com alteração da marcha, com perda de força. Puxa, será que ele está desenvolvendo uma distrofia muscular? Ou uma doença mais de idoso, né? Uma perda de memória, uma alteração comportamental. Será que é um quadro de demência? A idade da neurologia já te leva para muitas patologias. O sexo, o lado dominante. O lado dominante é importante porque doenças que atingem lobo dominante tendem a causar mais prejuízos do que as doenças que atingem o lado não dominante, né? Com relação ao sexo, existem doenças mais frequentes em homens, doenças mais frequentes em mulheres. Inclusive, é importante saber a profissão, o tipo de substância que a pessoa teve contato. Será que existe alguma disfunção neurológica por toxicidade de substância externa? Depois disso, a queixa principal e a duração, né? Como em toda anamnese, a história da doença atual, quando começou. Lembrando que, de forma particular no AVC, isso é muito importante. Aqui em Três Lagoas, nós fazemos a trombólise endovenosa, né? E estamos caminhando para que, num futuro próximo, façamos também a trombectomia mecânica. E o tempo de evolução da doença é fundamental. Nós sabemos que a trombólise endovenosa, você precisa ter 4 horas e meia de evolução do quadro no máximo para aplicar a alteplase, para aplicar o trombolítico, né? Verificar sobre a história médica pregressa, qual é a história medicamentosa, que medicamentos esse paciente usa, existe história familiar. Algumas doenças têm o caráter genético, né? Verifiquem a história social e façam um bom exame físico geral. Embora eu não vou abordar o exame físico geral aqui, mas você precisa lá auscultar o coração. Nós sabemos que em 1/3 dos casos, o AVC, por exemplo, está relacionado a alguma alteração cardiológica, né? No nosso meio, principalmente a fibrilação atrial. Além disso, vai fazer uma ausculta pulmonar. Vai palpar, né, o abdômen também, palpação, percussão, ausculta, tudo isso faz parte do exame físico geral. E depois disso é que nós vamos para o exame neurológico propriamente dito, tá? Então, é isso que nós vamos tratar a partir de agora. Exame neurológico propriamente dito. Quando nós vamos fazer o exame neurológico, precisamos ter uma sequência. E essa sequência não é regra absoluta, tá? Eu vou sugerir uma sequência aqui para vocês, mas vocês podem ocasionalmente inverter a ordem, tá? O ponto é que todas essas áreas discriminadas aqui no exame neurológico, elas devem ser abordadas, perfeito? Vamos começar então. Em primeiro lugar, eu vou colocar aqui para vocês a avaliação da marcha. Então, para aqueles que conhecem o meu consultório aqui, eu estou dando essa aula aqui dentro do consultório. E eu tenho a última sala do corredor, de forma proposital. Por quê? Sempre que eu chamo um paciente, eu ligo para a secretária, peço para que a secretária encaminhe o paciente. E esse paciente, então, ele vai ter que andar pelo corredor, né? Vai dar ali os seus 20 passos, pelo menos, no corredor. E ali eu já começo o exame neurológico. Muitas doenças aparecem para você antes do paciente entrar na tua sala. Você suspeita ou mesmo já bate o martelo com um andar típico só por observar a marcha. Então, na neurologia não tem aquela coisa não de chamar o paciente fulano de tal
e ficar esperando ele entrar. Não, você deve sair ali da sua porta, né, da sua sala e verificar o caminhar do paciente. Mesmo no serviço público, eu, como rotina, abro a porta e chamo o paciente. No levantar dele, você já pode pensar em algumas doenças. E mesmo sendo uma distância mais curta, nós conseguimos ter uma boa ideia da marcha, vendo a forma como ele se desloca até você. Então, o que é importante observar na marcha? A simetria. O movimento ele é simétrico, os passos são simétricos. É importante notar o tamanho dos passos. Ele tem passos longos ou passos curtos? São passos normais? Tudo isso te indica algumas alterações. Avalie a postura. Ele está caminhando de forma ereta? Ele está encurvado? Ele tem uma postura de dor? Como tem sido o balanço dos braços? Simétrico também, com boa amplitude do movimento? Avalie a distância entre os pés, a base que o paciente usa para se locomover. Ele usa a base correta, a distância adequada, ou a sua base é alargada? Como estão os joelhos? Como é a rotação da pelve? Como é a posição dos pés? Os pés estão bem formatados? Ou existe uma tendência dos pés terem um movimento para o meio, né, do corpo, para o meio da linha média, melhor dizendo, ou para fora da linha média? Então avaliem todas essas questões, mas o ponto-chave, não perca de vista o movimento como um todo. Você vai analisar suas particularidades, simetria, tamanho dos passos, postura e balanço dos braços, a distância entre os pés, o joelho, a pelve, a posição dos pés. Porém, não perca o movimento como um todo, perfeito? Isso é importante, sempre olhar o movimento de forma global. Olha só, aqui uma doença típica, doença de Parkinson. Nós vamos ver o paciente no auge da doença, na fase off do tratamento. Veja, uma postura mais inclinada para frente, ele freou ali, né? A gente chama isso de freezing, e depois alguns movimentos mais rápidos. Pequenos passos, né? Olha a dificuldade do movimento. Parou, congelou, não consegue fazer a rotação. Novamente, nós não vemos o balanço dos braços e existe uma postura inclinada para frente. Agora ele tomou o medicamento, veja a diferença. Passos alongados, bom balanço dos braços, boa distância entre as pernas. Vê a diferença? Então, são situações que nós precisamos avaliar. Vocês viram bem a diferença de um paciente que não estava recebendo medicamento para um paciente agora bem medicado, né? Então, que alterações nós podemos ver com relação à marcha? A marcha que vocês acabaram de ver no exame, a marcha parkinsoniana. Quais são os pontos principais a serem observados? Geralmente o paciente ele caminha em pequenos passos, né? Os passos são curtos, não existe um bom balanço dos braços, né? É um movimento em bloco, um movimento rígido. Geralmente, enquanto o paciente caminha, ao passar por um obstáculo, um degrau ou mesmo um tapete, ele para subitamente a marcha. Nós chamamos isso de congelamento, de freezing. E quando ele vai tentar, a partir daí, desenvolver novamente a marcha, ele faz movimentos, passos um pouco rápidos até conseguir se estabilizar. A isso nós damos o nome de festinação, tá? Então a marcha parkinsoniana, ela é clássica e ela não vem sozinha, né? Uma marcha em pequenos passos, geralmente
a depender do quadro do doente, do tempo de duração da doença, você vai ter acompanhados a festinação e o freezing, e outros sinais cardinais da doença de Parkinson, né? A instabilidade postural, com o centro de gravidade jogado mais para frente, uma postura mais inclinada, a bradicinesia, né? Brade de lentidão, cinesia de movimento, então os movimentos eles são mais lentos, e o tremor de repouso, né? Aquele tremor em contar dinheiro. Então essa é a marcha parkinsoniana, ok? A marcha hemiplégica, ela é a marcha típica do paciente com AVC. Então existe aquela postura de Wernicke-May, né? O paciente com o membro superior fletido e a perna estendida, né? Com uma marcha em meia-lua, tá? Uma marcha que denota uma perda de força de um lado do corpo e uma alteração de neurônio motor superior. Nesse caso, hemiplegia não significa perda completa de força, mas sim uma perda parcial de força. Então, nesse caso da marcha, você está autorizado a usar esse termo, marcha hemiplégica, mas considerando que o paciente ele tem alguma força para se manter em pé, tá? Então você vai ter uma espasticidade muscular, uma flexão dos membros superiores, do membro superior, melhor dizendo, uma extensão do membro inferior e uma marcha em meia-lua. Ele faz um movimento em ceifa do membro inferior, não consegue dobrar o joelho. Marcha parkinsoniana. E a marcha miopática, como é? Típica das doenças musculares, né? Então são as miopatias, as distrofias musculares. Geralmente existe um alargamento da base e um movimento em báscula. Ele joga o quadril exatamente para compensar a perda de força na região muscular proximal. É o paciente que não consegue, por exemplo, subir uma escada, ou ele vai ter dificuldade para subir um degrau, ok? Nós chamamos isso de marcha miopática, uma marcha com base alargada, movimento em báscula do quadril e uma marcha que nós também denominamos de marcha rebolante, tá? Uma marcha anserina, a marcha da grávida, né? Faz uma hiperlordose compensatória também, ok? E se você coloca esse paciente deitado, o paciente com miopatia, importante deitado, ele vai precisar de ajuda para levantar. E mesmo sentado, ele vai levantar-se escalando, né, o seu próprio corpo. A gente chama isso de levantar miopático de Gowers. É um levantar em que ele se escala e nós vamos ver isso na aula prática, tá? Então só estou colocando aqui alguns outros comemorativos clínicos para vocês terem uma ideia mais global do que estamos conversando e não ficarmos presos somente à alteração de marcha. É uma alteração como um todo, ok? Marcha atáxica. Quando nós usamos o termo marcha atáxica, a principal ideia aqui são as lesões de fascículo posterior da medula, né? Fascículo grácil e cuneiforme. A doença clássica seria a sífilis terciária. Então o paciente vai ter uma base bem alargada, os pés bem separados, ele vai levantar bastante um passo, vai levantar bastante os pés e vai bater o calcanhar. Exatamente, ele não tem a ideia de posição segmentar do corpo, ele vai precisar bater o calcanhar para com o som e esse aumento de sensibilidade de batida, entender que ele pode dar o próximo passo, tá? Também conhecida como marcha talonante, porque bate o calcanhar com força, levanta o pé, bate o calcanhar com força e a base alargada. Esses pacientes, eles olham para o seu caminhar, eles olham para o chão para que não errem, exatamente porque o fascículo posterior responsável pela propriocepção, pela noção de como está o nosso corpo, ele está disfuncional. E aí ele vai usar
a batida forte, né? E o olhar para se localizar. Perfeito? Marcha cerebelar também é um tipo de marcha atáxica. Ele vai certamente aumentar a sua base, porém serão movimentos mais erráticos, né? Como um bêbado andaria, tá? Então é também conhecida como marcha ebriosa, né? A marcha do bêbado, que ocorre nos AVCs cerebelares, né? Nas ataxias espinocerebelares, uma série de doenças genéticas que acometem o cerebelo, e também na intoxicação alcoólica, né? Na libação alcoólica, quando a pessoa toma demais bebida alcoólica. Não é o caso de vocês, né? Vocês, quando fazem festas, têm a postura íntegra, isso é bom, né? Mas a pessoa que passa da conta, que exagera no álcool, acaba desenvolvendo aquela marcha ebriosa, aquela marcha cerebelar. Nós podemos ter a marcha em tesoura. O que é a marcha em tesoura? Quando existe um acometimento do neurônio motor superior bilateralmente, tanto no hemisfério à esquerda como no hemisfério à direita. Então o paciente ele cruza a linha média com as duas pernas, né? A marcha em tesoura. Então é a marcha cruza, não sei se eu fiz muito bem aqui, se deu para ver, mas ele cruza a perna, né? Mais ou menos, não fui muito feliz aqui na ilustração com os dedos. Mas ele cruza a perna, uma com a outra, tá? Isso na marcha em tesoura clássica. Na marcha em tesoura parcial, vamos colocar assim, existe um cruzamento da linha média de ambos os membros, porém não existe aquele cruzamento de membros inferiores clássico, né? Como a gente vê, por exemplo, na espasticidade dos adutores, né? Ocorre uma espasticidade dos adutores e por isso os membros inferiores eles tendem a aduzir no caminhar. Acontece de forma frequente na encefalopatia crônica não progressiva, né? Antigamente chamada como paralisia cerebral. Nas paraparesias espásticas também hereditárias, né? Uma doença genética, nós também vamos ter comumente uma marcha em tesoura de forma parcial. E numa doença de neurônio motor superior, também rara, chamada esclerose lateral primária, típica também marcha em tesoura, ok? Marcha apráxica, o paciente perde a capacidade, a destreza de andar. Nós vemos isso na doença demencial grave, tá? Por exemplo, na doença de Alzheimer, já de longa evolução. Então, você precisa ajudar o paciente, ele vai vacilar quanto ao próximo passo, os passos são curtos, ele vai ficar sem saber o que fazer em dar o próximo passo. Então, para que ele ande, você precisa ajudá-lo, né? Vai segurá-lo e vai andar junto com ele, para que ele consiga se deslocar. Marcha antálgica e marcha ortopédica, elas são similares, né? Onde você tem uma alteração por causa da dor, e a marcha ortopédica sendo mais específica de, por exemplo, pessoas que têm alguma falha óssea ou alguma sequela de uma fratura que foi corrigida, enfim, aí nós usamos de marcha ortopédica. E fiquem atentos também para as marchas inconsistentes, né? São as pessoas que têm uma marcha incongruente, muitos deles simulando, né? Transtornos psiquiátricos, simulando uma marcha que na verdade não existe, tá? Então veja, sem tocar no paciente, só de observar, nós já temos várias alterações que indicam determinadas doenças, né? Marcha parkinsoniana, marcha hemiplégica, miopática, atáxica, cerebelar, marcha em tesoura, apráxica, antálgica, ortopédica e inconsistente. Então é importante, como primeiro momento, como primeiro ponto, verificar como o paciente se desloca até você. Vamos adiante. Então imaginem que agora você já avaliou a marcha, o paciente entrou no seu consultório e ele está ali sentado. Então nós vamos para o segundo ponto do exame neurológico. Vamos avaliar o estado mental e as funções
corticais superiores. Bom, vocês estão tendo aula com o Dr. Éder, com a doutora Larissa, e eles vão ser específicos na abordagem da avaliação mental, né? O exame do estado mental. Eu quero focar um pouco mais nas funções corticais superiores, tá? E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. O paciente ele está na tua frente e você vai testar, pelo menos como forma de triagem, as funções corticais superiores. Então, esse tipo de exame engloba os seguintes aspectos, né? A atenção e a concentração, fazendo parte dessas funções corticais superiores, a orientação, linguagem e cálculo, memória, né? A memória de curto prazo, a memória de longo prazo, ok? A memória de evocação também. Construções, então existem vários tipos de construção que você vai analisar, né? A construção semântica, né? A construção verbal, o raciocínio crítico que esse paciente estará usando e também você vai com alguns desenhos ver se ele tem uma boa construção visoespacial também, ok? É importante testar o pensamento abstrato, né? A autopercepção, o juízo crítico, o intelecto como um todo. Da mesma forma que a marcha, você precisa ver a marcha como um todo, também nas funções corticais superiores, você estará avaliando cada ponto, porém não esquecendo do intelecto como um todo, ok? E essa é a ferramenta que eu quero que vocês usem, tá? O mini exame do estado mental. Nós temos outras ferramentas. Nós temos o teste MOCA, nós temos a avaliação cognitiva breve, nós temos o teste do relógio, mas pela facilidade de acesso e pelo amplo conhecimento, eu gostaria muito que vocês tivessem, que cada um tivesse o mini exame do estado mental, que isso seja uma rotina para vocês, ok? Então é um exame fácil de abordar, né? Você tem vários pontos a serem colocados e o score varia de 0 a 30 pontos, ok? Cada acerto que o paciente faz, ele vai ganhando pontos. E esse score, nós encontramos a avaliação da orientação, você começa perguntando o dia, né? Que dia é hoje? O dia do mês, o dia da semana, que mês nós estamos, né? Qual ano nós estamos, que horas são, de forma aproximada, você aí tem uma tolerância de erro de até 30 minutos, tá? Logo em seguida, você parte para o local, onde é que nós estamos, né? Que instituição é essa? Qual bairro você está? Qual o nome da cidade? Qual o nome do estado? Aborda a memória imediata, né? Você grava para mim 3 palavras. Vamos dar um exemplo aqui. Pedra, carro e cama, né? E a pessoa deve repetir essas palavras. Faça um teste de atenção e cálculo. Pergunte sobre um pouco de matemática para ele. Quanto que é 100 menos 7? 93. Menos 7, 86. Menos 7, 79, menos 7, 72, menos 7, 65, e aí você vai pontuando para cada acerto, né? Pergunte novamente as palavras ditas anteriormente. Olha, seu José, eu mencionei 3 palavras para o senhor gravar. O senhor pode repetir essas palavras? E vamos ver como será a memória de evocação dele, né? A memória recente, se realmente está acometida nesse teste de triagem ou não. Linguagem, né? Ver se ele tem... Você já vai avaliando se existe alguma disartria, se existe alguma afasia, ver se ele tem condição de nomear objetos comuns, né? Um relógio, uma caneta. Eu uso muito aqui o meu carimbo, um clipe, né? Então, pedir para ele repetir uma palavra, dê um comando para ele uma vez só. Pegue esse papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque em cima da mesa. E veja quantas ordens ele vai conseguir cumprir, né? Ler e obedecer uma frase escrita por você. Peça para ele escrever uma frase, né? Caso o paciente seja
tenha pouco estudo, caso ele não saiba ler ou escrever, você pode usar outras formas. Peça para ele falar uma frase, para ele comentar uma situação. E aí você vai estar avaliando o raciocínio crítico, a estrutura de pensamento, se existe alteração de linguagem ou não. E por final, a gente pede para o paciente copiar esses pentágonos aí entrelaçados, tá? E a depender do desempenho no mini exame do estado mental, você já pode até, diante de um desempenho ruim, bater o martelo, fechar o diagnóstico de uma síndrome demencial. É claro, você vai fazer a tua investigação, né? Essa síndrome demencial, ela é reversível? Será que existe alguma alteração metabólica ou infecciosa que fez com que o paciente chegasse a esse ponto? Esse exame do estado mental, como é um teste de triagem, não ficou tão claro. E aí nós vamos para testes mais profundos, né? Geralmente testes neuropsicológicos, onde na prática o neuropsicólogo é quem desempenha esse teste e ele vai abordar com testes mais profundos cada função cortical superior, a memória, a atenção, o cálculo, né, o pensamento abstrato, o raciocínio crítico. Esse é um teste demorado, demora 2, 3, 4 horas, tá? E geralmente se divide em 2 ou 3 sessões até, para a gente ter uma ideia mais clara, mais ampla de como esse paciente está. Quando é que você usa o teste neuropsicológico? Imagine, o paciente chega até você, trazido pela esposa e pelo filho, e a história é que ele tem perdido a memória. Em determinados momentos, o desempenho dele caiu. E aí, esse paciente, ele era professor universitário, né? Ele tinha escrito um livro já, estudou bastante na vida, tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado, e você aplica o mini exame do estado mental. E dos 30 pontos que ele deveria fazer, ele fez os 30. Ou ele perdeu um ponto, fez 29. Ou seja, o teste, o mini exame do estado mental, não foi sensível o suficiente para verificar se existe aqui uma síndrome demencial ou não. Por quê? Porque o paciente em questão tem uma boa reserva cognitiva. Então, nesse caso, você vai se fiar no que a família apresenta e vai encaminhar esse paciente para um teste mais profundo, para o teste neuropsicológico. Sempre que existe dúvida diagnóstica, teste neuropsicológico, ok? Cuidado com algumas armadilhas, né? Para você não sair falando que pelo fato do paciente ter pontuado mal no mini exame do estado mental, para ele já sair rotulado como portador de uma síndrome demencial. Então, cuidado, por exemplo, com o estado confusional agudo. As síndromes demenciais, elas são mais crônicas, mais arrastadas ou subagudas, né? Quando o estado confusional é agudo, espere um pouco, tenha calma. Na maior parte das vezes, principalmente em idosos, quando existe uma alteração, um declínio no desempenho cognitivo, de forma aguda, de forma rápida, você precisa pensar em quadro infeccioso, principalmente infecção urinária e logo depois pneumonia, ou uma alteração metabólica, desidratação, hiponatremia, por exemplo, são situações frequentes que causam um estado confusional agudo. Então, em paciente idoso, com alteração rápida do nível de consciência, do desempenho cognitivo, pedir exames gerais para esse paciente para descartar infecção ou alteração metabólica. Às vezes nós vamos estar diante de uma pessoa que tem uma dificuldade maior, né? Não por uma doença, mas por um baixo nível de inteligência, até do ponto de vista genético mesmo, né? O pai e a mãe já tinham essa dificuldade e o paciente também tem, tá? Então fiquem atentos com relação a isso. Existem situações em que o paciente está deprimido. Diante de um quadro de depressão, você nem lança a mão de um teste para avaliação do desempenho cognitivo. Ele está de saco cheio, né? Ele não quer nada com a vida, está desinteressado. Por isso,
É preciso verificar se existe depressão, né, ou mesmo ansiedade, tratar essa depressão e quando o paciente estiver melhor, aí sim submetê-lo ao teste de triagem, tá? Fique atento também com relação à afasia. Às vezes ele não vai responder a questão porque ele não entendeu. Tem uma afasia de compreensão ali. Ou então ele não conseguiu se expressar. Existe uma afasia motora. Então cuidado com as armadilhas para não sair rotulando todo mundo com síndrome demencial e é preciso descartar as outras causas. Lembrem-se que, por exemplo, o pensamento abstrato, ele não é abordado no mini-exame do estado mental. Então é comum nós fazermos alguns testes de forma separada, né? Pergunte ao paciente, quando eu falo para o senhor, para a senhora, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, o que eu estou querendo dizer? E vamos ver se ela consegue definir a ideia, né? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau, o que eu estou querendo dizer? Ou então coloque para ela algo sobre juízo crítico, né? Uma situação da vida real. Imaginem, uma casa está pegando fogo, né? E você está dentro daquela casa. E no quarto que ainda não pegou fogo, você ouve um choro. O que você tem que fazer? Então você está induzindo a pessoa a dizer, olha, eu preciso correr desse fogo, ir até o quarto, ver se tem uma criança lá e pegar essa criança e levar embora. É isso que você espera. O paciente com síndrome demencial moderada a grave já não consegue ter essa percepção tão clara. Então, o mini-exame do estado mental é um teste de triagem, tá? E se houver dúvida diagnóstica, nós vamos encaminhá-lo para um teste neuropsicológico. Não se esqueçam de fazer os exames complementares que fazem parte dos protocolos de doença demencial, para depois, aí sim, você ser taxativo quanto ao diagnóstico e iniciar o tratamento. Perfeito? Vamos pensar um pouco sobre as afasias, né? Já que eu falei de afasias no exame do estado mental, às vezes o paciente está afásico e nós estamos achando que ele não está compreendendo, que ele não está colaborando com o exame ou que existe uma síndrome demencial. Quais são as principais afasias que nós temos? Deixa eu pegar a canetinha aqui e ver se ajuda, né? Então, nós temos a afasia motora. Então, bem nessa área roxa aqui, né, onde eu coloquei o vermelho embaixo, nós temos a área de Broca, a área responsável pela palavra falada, no giro frontal inferior. Então, uma lesão no giro frontal inferior nos traz a afasia de Broca, ou afasia motora, ou afasia de expressão. São sinônimos, tá? Na área em verde aqui, onde eu estou pontuando agora, você tem a área de Wernicke, né? A área responsável pela compreensão da palavra falada, no giro temporal superior, principalmente, e no giro supramarginal também, tá? Mas principalmente giro temporal superior. Quando existe uma lesão na área de Wernicke, o paciente ele não consegue entender o que está falando e, consequentemente, haverá uma alteração na linguagem. Agora, preste atenção aqui. Nessa área em azul, comunicando a área de Broca com a área de Wernicke, nós temos algumas fibras chamadas fibras arqueadas e uma lesão. Na região de fibras arqueadas, nós também teremos transtornos de linguagem. Quais são eles? A afasia de Wernicke, a afasia de Broca e a afasia de condução. Afasia de Wernicke, afasia de Broca, afasia de condução. Como é que você encontra a afasia de Wernicke? Como ela se demonstra? É o paciente que você dá uma ordem para ele, ele não compreende a ordem. Porém, ele fala de uma forma fluente, uma palavra atrás da outra. Só que ele vai criar novos termos, né? Ele vai criar novos jargões, são as parafasias, as jargonofasias. Então eu costumo brincar que é aquela pessoa corajosa que vai viajar para a China. Ele não sabe chinês,
mas ele finge que sabe. Então imagine como vai ser o desempenho dessa pessoa lá na China. Alguém vai pedir algo para ele, ele não vai entender nada. Mas para ele não ficar por baixo, ele sai falando e vai inventando palavras e jargões, né? Ele não perde a compostura. Então, de uma forma didática, só para você lembrar o que é a afasia de Wernicke. Não há uma perda na fluência da fala, porém as palavras são sem nexo, tá? E muitas vezes ele vai usar termos novos que não existem, ele vai criar novos termos. E também ele não vai entender nada do que está sendo falado. Lesão na área de Wernicke, afasia sensitiva ou afasia de Wernicke, ok? E quando existe a afasia de Broca, qual é a sintomatologia? Quais são os sinais? O paciente compreende tudo que é falado, então você vai pedir para ele obedecer um comando, né? Levanta a sua mão direita, ele vai levantar a mão direita. Abre a boca, ele vai abrir a boca. Porém, quando você pergunta o nome dele, ele vai demorar para falar. Na maior parte das vezes, a afasia de Broca, você tem classicamente uma perda parcial da fluência. Como é seu nome? Ellison. Ellison do quê? E ele está aqui escolhendo as palavras, ele não está achando. Ellison Antônio. Então veja, você tem que ter paciência. O que é isso? Você mostra para ele um relógio. Ele sabe o que é aquilo. Ele sabe que é para ver as horas. Mas na hora de falar, ele erra, porque o centro da palavra falada está danificado, está lesionado. E comumente ele vai trocar. Isso é uma fotografia. Isso é um computador. Ele sabe que é um relógio, mas ele falou errado. Então a afasia ela pode ser completa, o paciente fica sem falar nada, mas na maior parte das vezes é uma afasia parcial, né? Ele perde a fluência na fala, ele fala mais devagar, com mais cautela, escolhendo as palavras. Às vezes ele vai errar, vai colocar uma palavra nada a ver ali. Porém, a percepção, a compreensão vai estar preservada, ok? Afasia de Wernicke e afasia de Broca. E a afasia de condução? A afasia de condução, nós temos lesão nas fibras arqueadas e existe uma alteração na repetição de palavras, tá? Porém, nós não vamos encontrar na prática clínica a afasia de condução pura, isso é muito raro. Geralmente haverá uma associação com a afasia de Wernicke ou com a afasia de Broca. Nos AVCs extensos, pode haver uma afasia mista, tanto de Broca como de Wernicke, com predomínio de uma ou de outra, ok? Então, esses são os três principais tipos de afasia. Existem outros, né? A afasia transcortical motora, que é semelhante à afasia de Broca, mas na transcortical motora consegue-se repetir palavras, na de Broca não. A afasia transcortical sensitiva, semelhante à afasia de Wernicke, porém, na afasia transcortical sensitiva, consegue-se repetir palavras ou frases. E na afasia de Wernicke, isso não é possível. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu creio que hoje nós devemos estar bem mais atentos com relação à marcha, com relação ao estado mental e funções corticais superiores, e agora um conceito sobre afasias, tá? Então essa é a ideia. Nós daremos seguimento à aula na próxima segunda-feira. Eu espero que isso tenha servido para vocês como um bom arcabouço teórico nesse início de conhecimento neurológico, tá? E estudem neurologia, tá? Estudem, isso faz diferença na vida de vocês, e uma boa anamnese, um bom exame neurológico vai te dar o diagnóstico em mais de 80% das vezes. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima semana.